Senhor, para os irmãos, uma boa noite para meus amigos. E nessa noite eu quero deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de 1 Timóteo, aliás, segunda epístola de Timóteo, né? Capítulo 2, até o versículo, vamos ler o versículo 4, o 11 e o 20, que fala tudo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, fortifica-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embarace com o negócio desta vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. No versículo 11 fala: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará. E se formos infiéis, ele permanece fiel, e ele não pode negar-se a si mesmo. E no versículo 20 fala: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Amém? O título desse vídeo é Vaso de Honra e Vaso de Desonras. Essa carta aqui foi escrita por Paulo. Paulo havia sido preso por causa da palavra de Deus, e lá da prisão ele escreveu essa carta para Timóteo, para que Timóteo exortasse a igreja de Éfeso, porque havia um demônio chamado Diana que imperava naquele lugar, predominava demais e estava querendo entrar dentro das igrejas, da igreja do Senhor, com falsos ensinamentos, com gnosticismo, coisas místicas, ocultas. Então Paulo enviou essa carta para Timóteo, seu filho na fé, né, que ele escreve aqui com muito amor. E Paulo era um homem experiente. O ministério de Paulo durou 30 anos. Os estudiosos falam que durou 30 anos. E ele foi fiel, né? Paulo, ele morreu decapitado, né? Ele foi degolado, tiraram a cabeça dele. Antigamente havia 4 tipos de morte, né? Que era a morte da cruz, que era a pior morte que tinha. A morte da arena, que era devorado pelos leões. Queimado vivo ou decapitado, que tiravam a cabeça, foi o que aconteceu com Paulo. Então aqui Paulo escreveu essa carta para Timóteo, um pastor, né? Ele era um pastor de ovelha, e depois ele passou a pastorear as ovelhas do Senhor Jesus, que somos nós, né? É o homem. E Paulo estava passando uma instrução para ele, que ele se mantesse firme na fé. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, né? E o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar aos outros, que ele fosse fiel, ele fosse idôneo, ele fosse moderado, ele cuidasse bem da obra do Senhor e das ovelhas do Senhor. Tudo sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, né? Que ele fosse fiel até o fim, que ele sofresse como um bom soldado, né? Ninguém que milite se embarace com o negócio desta vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. Que ele não se embaraçasse com nada, com nenhum negócio, com nada desse mundo, né? Que às vezes a gente fica embaraçado com as coisas daqui da terra. Satanás faz de tudo para embaraçar a vida do homem de Deus e da mulher de Deus, mas a gente tem que se posicionar, vigiar e colocar essas coisas de lado. E no versículo 11, Paulo está passando essas instruções para Timóteo, falando: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele vivemos. E se sofremos também com ele, reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Então, seja fiel, porque se você negar Jesus, ele vai lhe negar naquele grande dia, né? Mas se a gente for infiel para com Deus aqui na terra, ele ainda permanece fiel, porque o nosso Deus é fiel de geração em geração, né? Ele cuida de nós com muito amor, ele cuida até os dias de hoje da nossa vida. E aqui no versículo 20 fala: ora, numa grande casa não somente há vasos de honra,
de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Então, Paulo está falando que existe crente que serve a Deus com fidelidade, porém tem outros vasos que são para desonra. E Paulo cita aqui o nome de 2 vasos que são de desonra. E a palavra desses roeira como grenguena entre